Eu quero aproveitar, gente, para falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres. A Raquel Landim falou que essa questão da redução do preço do gás pode influenciar muito nesse público feminino. E, inclusive, eu trouxe um dado hoje aqui do Instituto Datafolha que mostra que 26% das mulheres declaram poder mudar o voto, contra 18% dos homens. E as mulheres são hoje o foco de todas as campanhas, principalmente daqueles que estão liderando essa campanha. Essa questão do gás, ela pode influenciar tanto assim neste momento, principalmente quando falamos das mulheres que estão no grupo de baixa renda, hein, Yuri? Sem dúvida alguma, porque são elas que são as beneficiárias do auxílio gás, que foi majorado recentemente dentro desses esforços do governo de tomar medidas econômicas que tenham um efeito eleitoral visível. Além dos R$200 a mais do Auxílio Brasil, a ter dobrado e antecipado o pagamento do auxílio gás para mulheres, para famílias, principalmente famílias comandadas por mulheres de baixa renda, infelizmente, o segmento mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, Evandro. E aí, só que aí vale a gente lembrar um outro ponto importante que a gente trouxe semana passada, que é a resistência de Bolsonaro continua maior entre as mulheres, a rejeição, a Bolsonaro continua maior entre as mulheres do que os homens, melhorou nos últimos tempos, mas a gente mostrou com os dados da Quest. Quer vir aqui, porque Nunes, a gente está aqui aberto com o nosso... Com o agregador, já está aí? Então já vamos estamos lá. aqui, vem aqui, aproveita. Aqui que também Evandro mais e Yuri, fácil. só antes de vocês continuarem, só pontuando uma aqui. coisa. É uma queda de quase aos 4,7%, mas o gás de cozinha ainda continua muito caro, gente, porque no acumulado em 12 meses a alta é de 20%. Tanto que o que a gente via era que esse pagamento do auxílio gás, o dinheiro do auxílio gás, não estava sendo usado para comprar gás. Estava acontecendo o que a Raquel estava contando, das pessoas usarem combustíveis alternativos, às vezes de forma perigosa, mas para usar esse dinheiro para comprar comida. Mas a gente estava falando da resistência da rejeição ao Bolsonaro entre as mulheres continuar alta, e aqui o nosso agregador do Instituto Locomotiva, CNN, mostra, esse é o índice de votos só entre mulheres. Uma distância de 46 a 32, tá vendo? O voto feminino, juntando todos os votos, todas as pesquisas que o agregador mostra. Você vê, 46 a 32, a gente está falando de 14 pontos percentuais de diferença entre as mulheres, é uma diferença maior do que a gente vê quando se soma o eleitorado como um todo, entre homens e mulheres. Ou seja, ainda tem uma dificuldade muito grande para o presidente Jair Bolsonaro ter uma recuperação melhor entre mulheres, e esse ponto que você colocou da possibilidade de mudança de voto de homens e mulheres, continua sendo, histórico isso. As mulheres são mais criteriosas na hora de tomar a decisão de voto, podem ter maior mudança, porque os homens acabam sendo aquela coisa mais impulsiva. E entre as mulheres, a gente sabe que isso elas deixam essa decisão mais para frente, mais perto da eleição, justamente por avaliar melhor quem oferece melhor condição de cuidarem das suas famílias. E no caso desse recorte da pesquisa Datafolha em si, Yuri, tem uma outra questão interessante que elas têm mais indecisão na espontânea, que é aquela em que você não apresenta os candidatos a elas. Então você fala assim, quem você votaria? Apenas, você não coloca, você votaria nesse ou nesse. Elas são mais indecisas aí, contra 11% entre os homens. Então elas não escolheriam ninguém se coloca na espontânea, mas colocando aquela outra pesquisa em que você indica os candidatos, aí sim, e mesmo assim elas apontam uma possibilidade de troca. Pois essa demora, esse maior tempo para a tomada de decisão das mulheres em comparação aos homens, isso é histórico em várias outras eleições. O que a gente tem de diferente nesta eleição, você citou a espontânea, e isso é interessante da gente ver, é que, de fato, na pesquisa espontânea, o eleitorado brasileiro está tomando uma decisão de forma mais antecipada do que em outras eleições. O índice que a gente tem de indecisos na espontânea agora, há 20 e poucos dias, mas mesmo já há um mês das eleições, era o nível que em outras eleições a gente via na última semana da campanha eleitoral. Então, a gente está 4 semanas para trás e isso tem se mantido. Muito provavelmente, e aí o Datafolha na sexta-feira mostrou isso, vamos ver se o IPEC mostra isso hoje, de uma consolidação desse montante de indecisos, ou seja, daqui para frente, os votos a serem disputados são desses indecisos que ainda estão esperando, ainda querem ouvir mais os candidatos, sentir o que eles têm a oferecer para tomar a sua decisão de voto. Porque
Entre Lula e Bolsonaro, a gente já vê uma consolidação muito forte de votos. Ambos, na pesquisa da FSB com o BTG hoje, mostrou ali os dois com mais de 80% dos seus eleitores convictos de que vão votar ou em Lula ou em Bolsonaro. Isso é um índice muito alto para essa altura do campeonato, da disputa eleitoral. A grande questão é quando que esses indecisos vão tomar a decisão e quais informações vão fazer a diferença na hora da decisão desses votos. O Felipe Moura Brasil, e nesse cenário, as campanhas elas estão atuando corretamente para buscar os indecisos e, mais do que isso, para atingir esses 26% de mulheres brasileiras que podem ainda mudar o seu voto até o momento de apertar lá o número na urna? Olha, Evandro, o gás de cozinha realmente pode ter tido aí uma diminuição no seu preço em razão de fatores internacionais. Agora, há uma campanha aí da Caixa Econômica Federal de ampliação de benefícios para as mulheres que também já está sendo questionada hoje, que seria o uso ali de um banco estatal em benefício da campanha, na visão de muitos críticos, e os partidos já estão avaliando aí se judicializam isso também. Descontos para mulheres, propaganda no metrô. Então, a gente precisa ficar de olho nesse uso da máquina pública em qualquer eleição. E essa não é diferente, principalmente depois aí do 7 de setembro. O Jair Bolsonaro tem uma dificuldade de crescer no eleitorado feminino, mas ele conseguiu aqueles pontinhos, escalando a Michelle, na interseção do eleitorado evangélico com o feminino, e já conseguiu mais algum outro pontinho aí nos últimos dias também, que a gente não tem certeza se veio exatamente desse eleitorado. Agora, com essa melhora econômica, com a melhora de alguns preços, tudo isso pode fazer com que se atinja o eleitorado feminino sem necessariamente ter um discurso para as mulheres no sentido mais feminista e sem que o Jair Bolsonaro mude um pouco o seu comportamento, porque o que acaba gerando uma rejeição muito grande é aquele comportamento individual dele. São as hostilidades contra jornalistas mulheres, contra outras candidatas, puxar couro de imbrochável, isso tem uma rejeição nesse eleitorado. Ele está tentando minimizar esse dano.